Estamos de volta com o nosso bate-papo com o tema baixo autoestima, com essa natureza aqui. E estava aqui pensando aqui sozinho, imaginando assim, o grupo GNI otimista e o GNI, que é o neutro racional. Como é que é essa baixa autoestima com esses dois grupos naturais de inteligência? Mas antes eu gostaria de falar, eu estava assistindo uma palestra em espanhol, proferida em Madrid, e numa universidade, aliás, da Espanha. E eu estava percebendo que esse médico cirurgião, fantástico a palestra dele, muito boa. E ele estava discorrendo sobre o livro dele, falando sobre mindfulness. E aí eu percebi que um dos propósitos do mindfulness é exatamente tirar a pessoa de um estado de baixa autoestima, de estresse, trazer a pessoa para o presente total, para o agora, para esse instante. Então, mas com essa descoberta e com a comprovação de milhares de pessoas através de várias viagens, pesquisas, mesmo workshop, cursos, eu tenho percebido que o mindfulness agora, que é uma terapia muito bem-vinda, ela ajuda bastante grupos, mas o que eles nominam lá como piloto automático, a pessoa sair e até provocar um acidente, a pessoa ficar no piloto automático quando está conversando conosco, isso é uma característica natural do GNI futurista racional e futurista ativo. Ou seja, eles conseguem realmente, se algum de nós formos, por exemplo, eu mesmo, tentar dirigir um automóvel, né? E ele deu até exemplo de uma pessoa guiar um coche, que é um carro, e a pessoa devagar ou está falando com a gente, não está prestando atenção. Isso é porque eles examinaram algumas pessoas que fazem parte do GNI futurista. E para eles é uma coisa, uma característica positiva até, porque conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E você retirar isso, que é uma característica natural, e com certeza as pessoas que analisaram isso, que criaram essa fantástica ferramenta, o Mindfulness, não haviam avaliado esses grupos naturais de inteligência, né? Mas vamos lá então para o baixo autoestima dos grupos naturais otimistas e neutro racional. Olha só, os otimistas é um dos grupos que menos tem contato, né, com a amígdala cerebral, que é o nosso dispositivo para o perigo, para algo que está acontecendo fora do nosso corpo ou dentro do nosso corpo, que aciona inclusive os cortisóis, a adrenalina, para que a gente se defenda, corra, lute, né? Isso desde os tempos, né, muito lá atrás da humanidade. Agora, o que acontece é que os otimistas eles nasceram com esse dispositivo muito distante, ou seja, muito pouco contato com o cérebro mais antigo, que é o cérebro reptiliano, e com a amígdala cerebral. Então, como eles estão no hipocampo, no neocórtex cerebral, no racional, e tem um ativo ali que apoia cognitivamente jogando esse racional para fora, o que acontece? Os otimistas eles vivem mais endorfinando, produzem mais serotonina, buscam mais o conforto, a satisfação, o prazer. Isso faz com que eles tenham naturalmente gatilhos para sair da baixa autoestima. Confesso a vocês que em algumas pesquisas e algumas terapias que ministrei, né, fiz parte nesses anos, eu vi pouquíssimos casos onde os otimistas, quando entram numa baixa autoestima mais assim densa, eu diria mais demorada, é quando eles estão muito apaixonados. É uma paixão radical, que é aquela conquista que não foi feita, aquilo tudo que ele mesmo vivendo com a pessoa ainda não conquistou a pessoa. Isso é muito ruim para a vida do gênio otimista. E outro caso é quando eles têm uma vida que eles são muito dependentes do pai ou da mãe e nunca dão certo numa coisa, e enjoam com rapidez com aquilo, já não faz sentido, e eles podem ficar um tanto perdidos, mas também é rápido esse processo de baixa autoestima, ok? Tá certo? Agora também já aconteceu casos de pessoas mesmo, adultas mesmo, ou pais ou mães, usar esse processo de baixa autoestima para, de alguma forma, infelizmente, explorar emocionalmente ou financeiramente as pessoas. Isso que são casos que podem acontecer, né? Ok? Agora vamos então para o grupo natural de inteligência do neutro racional. Olha só, as pessoas que fazem parte do neutro racional têm
uma facilidade também grande de sair da baixa autoestima por conta da frieza. Eu tenho o racional e o emocional, ele é neutro, posso usar ou não, cognitivamente falando. Então, as pessoas que fazem parte do neutro racional, eles só entram em baixa autoestima quando eles entram no processo de usar o segundo plano da sua vida, que é o emocional. E também eles podem, dependendo da sua variação, que é nível 3 do Programa de Desenvolvimento Natural, e se são camaleões mesmo, e eles, quando não tem o aconchego dos filhos, ou do namorado, ou da namorada, ou do marido, ou da esposa, eles querem. Quando eles têm demais, eles correm. Então, quando eles estão nesse processo de querer isso, é uma porta para a baixa autoestima, para o baixo autoestima, como existem outras portas. Eu quero falar dessa hoje, que atinge todos os neutros de qualquer idade que faz parte do neutro racional, é quando eles têm uma certa rejeição e eles vão para o emocional. E quando eles estão ocupados, que eles estão cheios de programações, essa aí é a porta de saída para não entrar no baixo autoestima. Ocupar-se e não insistir naquela padronização que às vezes o neutro racional perde muito tempo e depois aí vê que aquilo não valeu a pena, foi muitas horas, muito tempo de vida que eles ficaram, o que deixou eles com baixa autoestima. Então, até o nosso próximo bate-papo, se cuidem e busquem sempre o melhor das suas características. Busquem se conhecer cada vez mais para que você possa ser o agente, né? E possa ser o protagonista desse filme que é a vida, que é tão boa, que é tão bela. E mesmo triste, ou mesmo com alguns pesares, com partida de pessoas, mas nós temos que continuar vivendo da melhor forma, sendo cada dia melhor. E quanto mais nós nos conhecemos, mais podemos realmente fazer uma reforma íntima dentro de nós e um melhoramento e evoluir sempre. Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo bate-papo. Tchau, tchau.